eu achava que nunca teria um testemunho para contar. Será que você também já se sentiu assim? Talvez hoje você olhe para sua vida e pense que não tem um testemunho tão grande, né, tão impactante para contar, ou não, talvez você esteja aí me ouvindo e tenha, né, já um testemunho, vários testemunhos, mas essa é a nossa vida com Deus. E eu nasci dentro da igreja, cresci na igreja, sempre servindo, me dedicando, me dedicando às disciplinas espirituais, né? Lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus. E eu achava que quando eu olhava para a minha vida, eu pensava que estava tudo certo, que estava tudo bem, mas na verdade eu estava enganada. E em junho de 2023, já vai fazer 2 anos atrás, Deus ele abriu os meus olhos e ele me mostrou o lugar que eu estava e que naquele lugar eu não estava sendo aquela que ele me criou para ser. Será que você já se sentiu assim? E aí, o interessante, gente, o importante que eu quero que você observe e reflita nesse vídeo é que eu não precisei sair da igreja para estar perdida dentro dela. E talvez você é alguém também que nasceu, cresceu dentro da igreja, mas eu te digo que é possível sim a gente se perder dentro da igreja. E tem aquela música que diz assim: eu vaguei no mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. E sempre quando eu canto ela, eu penso, na verdade, eu não precisei, né, vagar no mundo afora para me perder, mas assim como aquela dracma de Lucas 15, a dracma que foi perdida dentro de casa. Teve um tempo que eu me perdi dentro de casa, dentro da igreja, fazendo tudo certinho. E aí você pode estar perguntando, mas Lídia, do que você se perdeu? E, gente, eu me perdi em tantas coisas. Eu me perdi de mim mesmo. Eu me perdi no fazer para Deus ao invés do ser filha dele. Eu me perdi do primeiro amor, daquela essência da adoração, da intimidade com ele, de estar ali no lugar secreto. Me perdi sendo a mulher boazinha, tanto dentro de casa como fora também nos meus relacionamentos de amizade, no meu trabalho, na vida profissional. Eu tive muita dificuldade. Na verdade, está sendo trabalhado em mim, né? Porque é um processo. Eu tinha muita dificuldade em dizer não, em pôr limites. A minha motivação muitas vezes era em querer agradar a todos. E, gente, tudo isso eu praticava, eu fazia, mas de forma inconsciente. Talvez você esteja também aí inconsciente, produzindo muitos comportamentos que você não está notando, mas são sinais de alerta. Me perdi também na minha carência, procurando o amor, procurando preencher um amor nas pessoas erradas. Me perdi tentando ser quem eu não fui chamada para ser. Eu me perdi da minha identidade, da identidade filha de Deus. Eu me perdi, gente, de tanta coisa, mas se tem uma coisa que eu não perdi, foi o amor de Deus por mim. Esse aí, você pode ter certeza. Talvez você esteja como eu, você perdeu ao longo aí da sua caminhada com Cristo muitas coisas, mas o amor de Deus por você, esse não foi perdido. E pela grande bondade de Deus e misericórdia, ele me resgatou do lugar que eu estava, ele tirou a venda dos meus olhos. E, gente, quando ele tirou a venda dos meus olhos e eu comecei a ver tudo que estava dentro de mim, foi bem difícil. E é engraçado que
Já se passaram 2 anos do início desse processo em Deus e quando eu olho assim para trás, parece que na verdade foram 20 anos, tanta coisa que eu já vivi. E depois, mais para frente, em outros vídeos, eu quero compartilhar com você palavras que eu recebi, revelações de pessoas de Deus sobre algo que eu havia perdido. E até, gente, até eu entender o que eu havia perdido demorou um pouco, porque eu recebi aquela palavra e eu ficava pensando, meu Deus, né? A palavra, a pessoa que me falou, na verdade foram 2 vezes, que Deus iria restituir tudo aquilo que eu havia perdido. E aí, quando a gente ouve uma palavra assim, né, a gente já fica pensando, meu Deus, o que que eu perdi? Mas há 2 anos atrás, como eu disse para vocês, Deus me mostrou tudo que eu havia perdido. E isso é outra coisa importante, né, para a gente pensar que quando a gente recebe uma palavra profética, uma profecia, uma revelação, a gente guarda aquela palavra no coração até que ela se cumpra. E na verdade, se ela se cumprir, realmente veio de Deus. Se não se cumprir, é porque não veio de Deus, né? E eu pude comprovar que aquela palavra realmente tinha vindo mesmo de Deus. E eu quero que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou te fazer um convite muito especial. E nesse mês, falando de coisas especiais, nesse mês de junho é o mês do meu aniversário. Então, eu estarei fazendo 35 anos e eu pensei em fazer uma série de reflexões, 35 reflexões aos 35, para compartilhar com você tudo que Deus tem feito nesse meu processo em Deus, tudo que eu tenho vivido. E por que que eu pensei no nome reflexão? Porque reflexão, gente, ela envolve um processo da gente olhar para dentro de si. E olha, eu posso te dizer uma coisa: olhar para dentro de si exige muita coragem. Por isso que eu trouxe essa caneca para esse vídeo, porque não é fácil. Você entrar numa jornada de transformação, de um processo em Deus, de cura, libertação, de reconexão com a sua identidade e Deus mostrar tudo de ruim, né, que existe dentro de nós, os nossos pecados vêm para fora e o nosso orgulho e os nossos comportamentos que não estão alinhados com a nossa identidade. Então, é muito difícil. A gente precisa de muita coragem, mas também ao mesmo tempo é maravilhoso, é um privilégio. Você tem que pensar que se você está vivendo hoje um processo em Deus, é um privilégio, porque Deus olhou para você e falou: essa filha aí, eu quero transformá-la. Eu quero transformá-la, eu quero curar ela, eu quero libertá-la. Então, eu considero passar um processo em Deus, mas que, por mais que difícil, né? Por mais que seja difícil, é um privilégio para mim. Agora, eu quero que você abra aí seu coração, respira fundo e ouve isso. Não sai desse vídeo agora, mas ouve isso que é muito importante que eu quero te falar. Eu quero te dizer que nem tudo que você sente é uma verdade absoluta. Às vezes é um reflexo de uma ferida dentro de você que não foi tratada. As suas atitudes, os seus comportamentos, eles têm raízes, eles têm um lugar de origem. E entender quais são essas raízes é o primeiro passo para a mudança acontecer. E você não é vítima do que viveu, mas hoje você é responsável como você lida com tudo que você viveu. E ouvir a si mesma, gente, é tão importante quanto ouvir a Deus, porque muitas vezes Deus fala pelo incômodo. Foi assim que eu me senti. Um incômodo muito grande começou a gerar dentro de mim. E a partir daí, muita coisa começou a mudar. Transformação, ela começa com consciência. E consciência nasce quando você para refletir. Por isso que essa série vai ser 35 reflexões aos 35. Durante esses dias eu quero convidar você
a sentar uma mesa como senta a mesa com uma amiga e ouvir reflexões que primeiro me confrontaram e depois me chamaram à transformação. E durante essas reflexões a gente vai conversar sobre muita coisa. Como que a ausência de um pai pode afetar o nosso relacionamento com Deus e também nosso relacionamento amoroso, como as feridas da alma elas devem ser tratadas e levadas como algo sério na nossa vida. Como que podemos descobrir o nosso propósito em Deus? Qual será o caminho que a gente deve percorrer? Como saber se eu estou preparada para um relacionamento? Então, a gente vai conversar sobre isso e muito mais. Se você sente que essa série é para você também, vem comigo e já chama uma amiga para participar também e prepara o seu coração. Não esquece de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo para que a mensagem ela chegue ainda mais longe. E deixa seu comentário aqui para mim dizendo que você está preparada para essa série que vem por aí. E até o próximo vídeo, ou melhor, até o próximo episódio.